Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Bridge Talks. E hoje nós temos a oportunidade de estar aqui para falar sobre endodontia. Nós temos uma grata satisfação de estar aqui hoje com o professor convidado, professor Murilo Priore Alcaldi, professor da Faculdade de Odontologia de Bauru da USP, especialista, mestre, doutor e pós-doutor em endodontia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, autor de mais de 150 artigos nacionais e internacionais, um baita clínico, editor-chefe de uma revista de endodontia que vai contribuir muito, com certeza, para o nosso episódio aqui hoje do Bridge Talks. Murilo, obrigado pela sua participação aqui, a palavra é sua. Bom, fala galera, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Ultradent, o professor Rodrigo, de estar compondo esse dia tão importante para a gente aqui. É uma honra poder estar contribuindo com vocês e eu espero que a gente tenha um bate-papo legal, um bate-papo muito informativo, trazendo muita ciência, que é o mais importante para todos nós. Legal. Pessoal, o tema do nosso Bridge Talks hoje é sobre descontaminação químico-mecânica em endodontia e uso da medicação intracanal, desmistificando a endodontia. Então nós estamos aqui com um professor que é pesquisador, um professor que é clínico, eu também sou professor da USP de Bauru, também sou clínico, tenho um consultório dedicado a isso e nós vamos aprofundar em alguns temas importantes. Nós vamos dividir esse nosso bate-papo em 4 pilares. O primeiro deles vai ser sobre a relação anatomia interna dos canais radiculares e a infecção endodôntica. Nós sabemos hoje que em torno de 40% das paredes não são tocadas pelo instrumento endodôntico, Murilo. Eu queria que você, que trabalhou muito no seu doutorado com micro-CT, você hoje encabeça o aparelho de microtomografia da Faculdade de Odontologia de Bauru, você lidera aquela tecnologia. Eu queria que você, baseado nos seus últimos 10 anos de USP, como aluno de pós-graduação e como professor, que você falasse para nós o que você encontrou sobre a anatomia interna dos canais radiculares em todos os dentes que você escaneou na Faculdade de Odontologia de Bauru. Bom, Rodrigo, a primeira coisa que o endodontista ou o clínico geral que exerce endodontia precisa entender. A gente tem algumas frases clássicas, mas é o que eu sempre falo. A anatomia interna, ela impõe os nossos limites em endodontia. Eu acho que essa é a primeira frase que a gente precisa entender. Infelizmente, quando vocês olham aqueles dentes nas radiografias, e parece que a gente tem ali um canal cônico, único, parecendo um tubinho de caneta Bic perfeito, realmente na radiografia aquilo é tudo muito perfeito. Mas a hora que a gente vai para uma imagem de uma microtomografia ou uma tomografia computadorizada, aí na verdade a gente tem que se assustar um pouco. Porque na verdade nós temos istmos, principalmente no terço médio apical, de raízes de molares superiores e inferiores. Istmos em pré-molares, terço médio, às vezes até em terço cervical. Incisivos inferiores, que às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu fiz um incisivinho hoje. Não, o incisivo inferior muitas vezes tem 2 canais, e se não temos 2 canais, temos canais extremamente achatados. Então, na verdade, se a gente for olhar de fato o que a anatomia interna nos representa, ela é um obstáculo direto para o nosso preparo químico-mecânico. E sem dúvida nenhuma, se você acha que existem canais circulares, a gente precisa rever tudo isso aí, porque o que a endodontia, o mundo mostra de trabalhos de anatomia, Rodrigo, é que a anatomia é a parte mais complexa e talvez o maior desafio para o endodontista. Legal. E o que vocês têm que entender, pessoal, é assim, ó. É extremamente importante que nós temos uma tecnologia em mãos hoje, que é a tomografia computadorizada, que tem um custo acessível, não tem dose de radiação alta, não faz mal para o paciente, é extremamente fácil de fazer. O exame parece uma panorâmica, então o paciente fica em pé ou sentado, dependendo do aparelho, e você consegue fazer um mapeamento endodôntico antes do tratamento. Isso vai te trazer uma previsibilidade incrível para que você possa fazer o melhor tratamento possível sobre número de canais, anatomia desse canal, para que você tenha uma previsibilidade melhor do tratamento. E na verdade o que o Murilo falou, é assim, eu tô há 13 anos na USP e o que a gente olha, né, Murilo, lá é que dos 1000 dentes que o Murilo já escaneou, com certeza ele nunca viu um igual ao outro. É difícil. E quando a gente faz uma relação disso com os instrumentos endodônticos, a empresa, as indústrias, hoje nós temos aí, se fala em 1000 sistemas rotatórios no mundo, as empresas continuam fabricando instrumentos circulares para canais achatados, ovais longos, onde o instrumento não vai tocar uma grande porcentagem
da parede, não é isso? Eu acho que não é nem só isso. A gente for um pouquinho mais adiante, Rodrigo, acredito que na década de 80 e 90 o problema era o canal curvo. O dia que tiver um instrumento que tenha flexibilidade, e nós temos desde 92 e até agora falando 2026, instrumentos que são capazes de até fazer uma curvatura de 90 graus ou mais. E a gente continua com os fracassos. Então, na verdade, o nosso problema nunca foi um canal curvo. Você acabou de falar qual é o nosso problema. O nosso problema é limite do que a anatomia nos impõe. Então, a anatomia interna, ela é o nosso maior obstáculo, e sem dúvida nenhuma. Previsibilidade. Prognóstico de tratamento, ele depende diretamente de um planejamento muito bem feito com um exame tridimensional. Exato. Existem alguns trabalhos, pessoal, na literatura, eu posso citar um aqui, um trabalho do professor Flávio Alves, que mostra que se você esquecer de tratar um canal em qualquer dente, esquecer de tratar um canal esquecido, você tem 98% de chance de ter uma periodontite apical pós-tratamento. Então é extremamente importante que você entenda esse mapeamento anatômico antes. Murilo, vamos supor, você é um professor você é especialista em radiologia também. Sim. Existe alguma forma daquele clínico que não tem tomografia, não tem... O Brasil é um país de tamanho continental. A gente não pode falar assim, tomografia é obrigado, nós temos uma obrigação de pedir. Existem formas radiográficas que o clínico pode lançar a mão para suspeitar de um segundo canal ou não? Você que é especialista em radiologia? Existem formas radiográficas, mas tudo isso são suspeitas. E o problema é que você pode até suspeitar. Então, por exemplo, existe técnicas que, ou simplesmente não é nem técnica radiográfica. Se você perceber, por exemplo, aquele canal que não está visível em toda a extensão do canal. O canal não está ocupando o centro da raiz. A imagem que você vê, às vezes, linhas radiolúcidas lateral à raiz. São tudo isso imagens que podem te levar à suspeita de ter dois canais, ou um canal extremamente achatado. Agora, suspeita. E a confirmação? Exato. Aí a confirmação é o problema. Por isso que, por mais que assim, há momentos que a gente acaba, sistema público de saúde, alguma coisa, ela pode te impor um limite, que aí tudo bem. Mas no consultório particular, você praticamente acaba ficando na mão da tomografia. E isso, como você falou, a acessibilidade, qualidade de tratamento, isso é uma coisa diretamente ligada ao seu prognóstico. Ajuda, mas não resolve. Não resolve, né? Para bater o martelo mesmo é a tomografia. A tomografia, sem dúvida nenhuma, ela é uma saída. E nós estamos tendo uma melhora, um número de tomógrafos em maior quantidade no Brasil, estão sendo instalados em várias regiões do país, então é extremamente importante que você aplique essa tomografia, esse exame no seu consultório. Murilo, agora a gente vai fazer uma relação dessa anatomia, que a gente sabe que é um ambiente hostil, onde 40% das paredes não são tocadas, e aí nós vamos levar para um outro lado. Nós temos uma infecção endodôntica, onde a literatura nos mostra que nós temos 95% dos fracassos endodônticos são por causa de biofilme, então são micro-organismos que se agregam, se agrupam e são de 160 vezes até 1000 vezes mais resistentes aos agentes antimicrobianos usados dentro do canal radicular. E essa infecção está presente nesse ambiente hostil. E você que a sua formação de pós-graduação, eu tive a oportunidade de participar da sua formação de doutorado e pós-doc, nós trabalhamos com instrumentação de canal radicular, instrumento, com comportamento mecânico de instrumento. O que a gente tem que fazer para tentar tocar mais paredes, para trabalhar nessa infecção dentro do canal radicular? Bom, eu acho que a primeira coisa que você entender é que o instrumento mecânico sempre vai realizar um orifício, um preparo circular e um canal achatado. Então a gente não tem muita saída nesse ponto. Agora, a questão primeiro ponto é dilatação. Nós precisamos ampliar cada vez mais esse diâmetro apical. Então, primeira coisa, controlar a infecção significa ampliar mais apicalmente. Então, se nós temos um diâmetro anatômico médio, por exemplo, uma raiz mesial de molar, se o diâmetro médio é 25, eu preciso ampliar pelo menos de 3 a 4 diâmetros a mais. Essa é a primeira coisa. Segundo problema, eu continuo tendo áreas não tocadas. Para que você consiga tocar mais áreas, aí eu preciso lançar mão de outros métodos. Existem instrumentos excêntricos e existem insertos ultrassônicos, que todos esses vão melhorar, tentar tocar a parede. Mas existe um segundo problema. Tem lugares ou áreas que eu não enxergo essa anatomia. Então, de nada adianta eu pensar em usar o instrumento excêntrico ou usar o inserto ultrassônico para preparar um istmo se esse istmo não está na cervical.
Se esse istmo estiver para terço médio apical onde eu não enxergo, aí eu tenho uma única saída, que se chama irrigação dos canais radiculares. Então, na verdade, por isso que você falou, preparo químico-mecânico. O mecânico tem uma função, mas o químico, ele tem talvez uma função tão importante quanto o mecânico. O mecânico, ele vai abrir espaço, mas quem vai limpar de verdade, aí, infelizmente ou felizmente, eu dependo puramente da minha irrigação. Perfeito. Se a gente pegar estudos extremamente importantes do grupo do professor Siqueira, junto com o professor Domenico Ricucci, que é um professor da Itália, a gente vai perceber que dentes que fracassaram e foram feitos apsectomia ou foram extraídos e foram avaliados o terço apical desses dentes, a gente percebe que existe a presença de micro-organismos dentro desse canal radicular, principalmente em nível de terço apical, naquelas ramificações, e 95% das vezes eles estão em forma de biofilme. E quando a gente fala em forma de biofilme, nós temos que imaginar que você tem um tártaro dentro do dente. Qual a melhor forma de tirar um tártaro na superfície externa do dente? Raspando mecanicamente, por meio do ultrassom ou por meio de curetas. Como que é dentro do canal radicular? Mecânico, ou ultrassom ou instrumentação endodôntica. Mas mesmo assim, nós deixamos aí em torno de 30% a 40% das paredes sem tocar. E daí a necessidade dessa química que você falou, Com certeza. Distribuir isso de forma adequada para que a gente tenha uma eficácia melhor de todo esse processo. Então, a primeira coisa que nós queríamos, né, que vocês entendessem, você tem que ter uma base sólida. Para que você seja um bom profissional, não se preocupe com técnica. Por quê? Técnica, você vai participar de eventos anualmente, você vai desaprender uma técnica e aprender uma técnica nova. Desaprende um ano, aprende outra. E a sua vida profissional vai ser assim o tempo todo. Mas a base biológica nunca vai mudar. Não. Base biológica, anatomia e infecção, por isso que esse tópico tá aqui, né, Murilo? Porque a gente tem que falar. Daqui 20 anos a gente vai estar aqui e vai estar falando da relação anatomia e infecção. Claro, né? com certeza, com certeza. E sem dúvida nenhuma, né? Eu brinco que é o cachorro correndo atrás do rabo. Então, não adianta, a endodontia ela continua girando atrás desse problema. Então, é que na verdade eles têm efeitos sinérgicos. Quanto mais complexa a anatomia, mais favorável à infecção. Quanto mais complexa a anatomia, mais difícil de descontaminar. E com certeza a gente acaba entrando com esse problema. E aí, eu acho que a gente existe o segundo ponto, Rodrigo. A gente tem que pensar o seguinte. O inimigo direto da endodontia nesse ponto se chama tempo. O hipoclorito de sódio, aquela solução química que a gente vai acabar usando, a gente vai conversar mais adiante, ela precisa de tempo. E hoje o que os profissionais estão buscando são tratamentos rápidos. E a velocidade com que você faz o canal, isso não está diretamente relacionado com o seu sucesso. Pelo contrário, quanto mais rápido tem ficado os tratamentos, pior têm sido os resultados finais, na verdade, de os índices de sucesso. Perfeito. Então, na verdade, você precisa saber muito isso, essa relação. Sabendo da relação anatomia e infecção, você entra para o jogo, você entra para um tratamento diferente. Por quê, Murilo? Eu sempre digo assim nas minhas aulas, o tratamento endodôntico é um tratamento inespecífico. O que é inespecífico? O médico, quando vai tratar uma ferida, uma úlcera de decúbito, um pé de diabético, ele vai lá com uma zaragatoa, ele faz uma coleta da ferida, leva isso numa máquina, a máquina dá uma sequência genética dos micro-organismos que estão lá, se é gram-positivo, se é gram-negativo, se é aeróbio, se é anaeróbio, e o médico vai com a medicação certeira específica para aquele tratamento. A endodontia não tem isso. Nós não temos um teste biológico, um teste... um antibiograma para que a gente possa entrar especificamente com esse agente. Outro ponto importante, nós não sabemos o número de micro-organismos que está naquela infecção específica. Terceiro ponto, nós não sabemos o limite apical de contaminação. Eu tenho certeza que você já pegou casos, eu já peguei casos e quem está assistindo já pegou casos de tratamentos endodônticos feitos 5 milímetros aquém do forame e o tratamento deu certo. Por quê? Coincidentemente, ele instrumentou até o limite que estava contaminado. E ele resolveu até ali, e o canal deu certo e ficou tudo bem. Certo. Mas nós temos que entregar tratamentos, no mínimo, no comprimento de trabalho, 1 milímetro aquém do forame, e trabalhar como se fosse um tiro de bazuca para todo mundo. Às vezes nós vamos matar uma formiga, e às vezes nós vamos matar um canhão, um elefante. Por quê? Dessa forma você resolve todos os casos fáceis e 90% dos casos difíceis. Se você tratar rápido, como você disse, como se fosse fácil, você vai resolver alguns fáceis e quase que nenhum dos difíceis. Então é extremamente importante a gente ter essa limitação.
tá bom? Alguma consideração sobre esse primeiro tópico? Então, eu acho que esse é só deixar bem claro aquilo que você falou, né, Rodrigo? Talvez o que a gente precisa entender é que o clínico ele tem que tentar fazer essa associação sempre. A anatomia e a infecção, ela tem uma relação direta, e aí com a condição pulpar. Mas é o que eu falo, as pessoas às vezes falam assim, mas eu vou tratar uma biopipectomia. É tão importante quanto uma necropectomia, porque o tecido que está vital ali, a partir do momento que você atuar, ele vai virar necrótico. Então você precisa, a tua limpeza ela tem que ser tão efetiva numa biopipectomia quanto numa necro. Então não para que você, clínico, não tente subestimar uma biopipectomia, porque já há casos, e não são poucos, que a gente trata uma biopipectomia, de repente aparece a lesão. Então acho que essa relação é muito importante. E a gente vai voltar lá para o conceito de endodontia. Qual que é a função? Diagnóstico, prevenção e tratamento da periodontite apical. Então, tratar uma bio bem feita, você previne a instalação da doença mais prevalente que nós temos. Com certeza. Vamos falar de prevalência de periodontite apical um pouco, que é importante. Nós temos alguns estudos clínicos randomizados, nós temos estudos epidemiológicos e nós temos revisões sistemáticas com meta-análise que mostra que nós temos pelo menos um paciente com periodontite apical em 52% da população mundial. Então, metade da população do mundo tem pelo menos um dente com periodontite apical. É isso que você vê na radiologia, é isso que você vê na faculdade, na clínica da faculdade? Se fosse um só, tava bom, né? A verdade é essa. A verdade é assim, o que eu sempre falo talvez essa conta global, ela seja subestimada. Principalmente porque nós vivemos num país subdesenvolvido. Então, o que a gente vê nos cursos de especialização, nas nossas clínicas de graduação, é ao contrário. É o paciente, na verdade, ter pelo menos, às vezes, 2, 3 dentes, né? E o grande problema é que essas periodontites apicais, na maioria das vezes, elas são silenciosas. É diferente de você ter uma doença na pele, alguma coisa que você vê. Então, o silêncio clínico é um grande problema. Então, eu vejo assim, se você for olhar a fundo, e aí talvez é o segundo problema que a gente já falou, essas lesões periapicais, essas periodontites apicais, elas estão presentes. E a maioria das vezes, metade dos casos, elas não são visíveis em radiografias. Aí é aquele caso que você radiografa, parece tudo bem, e demoram 1, 2, 3 anos, a periodontite aparece na radiografia. Na verdade, aquela lesão já existia. Então, essa conta, na minha opinião, é pelo menos subestimada. E com certeza a tendência, eu tenho visto que apesar da qualidade da higiene oral, fluoretação da água, mas por conta que modo de vida, ansiedade e outras coisas têm acontecido, na verdade a periodontite apical tem vindo de outros fatores e não mais só de lesão cariosa, como acreditava antigamente que era o principal fator etiológico. Com certeza. Existe o trabalho do professor Siqueira, que foi feito a prevalência no Brasil. No Brasil, a prevalência de periodontite apical é em média 3 lesões periapicais por indivíduo. Que é o que a gente vê. Então, quando a gente vai para países subdesenvolvidos como Brasil, América do Sul, América Latina, a gente vai encontrar aí 3 lesões periapicais. E para complementar esse assunto, saiu um posicionamento da Sociedade Europeia de Endodontia em 2022, que de 2022 a 2030, nós vamos ter um aumento de 4% ao ano do número de periodontites apicais. Então, até 2030, nós vamos ter um aumento de 30% do número de periodontites apicais. Então, você aí que é clínico, que está me assistindo, endodontista, clínico, que se interessa por endo, a sua demanda no consultório vai ser enorme. Só que eu vou inverter a pergunta. Você está preparado para essa demanda? Você está preparado para resolver isso? Por quê? A medicina está começando a perceber o quão importante a endodontia é nas doenças sistêmicas. Com certeza. Né? Nós sabemos que o paciente que tem diabetes, paciente que tem aterosclerose e tem periodontite apical, e ele tem essa associação, o nível sérico de glicemia é maior, a espessura da placa de ateroma é maior. Então a gente sabe disso, tá? A gente sabe que isso aí está acontecendo. E a medicina está começando a perceber isso. Mas você, dentista, está preparado para avaliar o exame de sangue do paciente, para conversar com o médico de igual para igual? Não. Esse que é o grande problema, né? Na verdade, isso é um problema, não é só do profissional que já é formado, isso é uma coisa que deveria vir da onde? Da base. Educacional, né? Educacional. Então, essa educação ela deveria começar a ser alterada ali no período de graduação, mas com certeza, que eu posso assegurar para você uma coisa, Rodrigo, que quando eu fui me formar, um professor de uma disciplina virou para mim e falou assim: o que você vai fazer quando você vai se formar? Eu falei, vou fazer endodontia.
e ele virou para mim e falou assim, mas a cárie tá acabando, a endodontia é uma coisa que vai morrer. E o que eu posso assegurar para vocês, pessoal, ano após ano, depois que eu me formei, só cresce. E se vocês olharem com esse olhar que o Rodrigo falou, não só para o fator etiológico no sentido de cárie, mas como falamos de outras doenças que vem acometendo, como ansiedade e outras coisas, só cresce. Se você não estiver preparado, vai inclusive faltar profissional para que trate essas doenças de uma forma efetiva. Perfeito. Pessoal, então essa primeira parte foi espetacular. Nós vamos entrar agora na segunda parte e a gente está aqui, pessoal, nós temos um privilégio muito grande de ter com a gente aqui o professor Murilo. Ele hoje é responsável pelo laboratório de ensaios mecânicos de instrumentos endodônticos, lá da Faculdade de Odontologia de Bauru. Então existem máquinas, equipamentos dentro da Faculdade de Odontologia de Bauru que são padronizadas pela ISO, as quais avaliam o comportamento mecânico desses instrumentos. E o professor Murilo hoje, dentro da literatura mundial, é uma das grandes referências sobre esse comportamento mecânico dos instrumentos, sobre fadiga cíclica, fadiga torsional, deflexão angular, dentre outras propriedades. E aí eu queria perguntar para você, Murilo, o que você enxerga nos próximos 10 anos sobre a evolução dos instrumentos de níquel titânio, que são os instrumentos que nós temos? Nós temos ainda para onde evoluir? Existe como melhorar? O que você pensa sobre isso? Evoluir sempre temos, né? O problema é que a gente chegou num nível tão alto, nós temos uma tecnologia em cima de um instrumento, de desenvolvimento, qualidade de tratamentos térmicos e, talvez o maior problema, uma variedade tão grande de instrumentos que eu acho que já começou as indústrias correrem atrás do próprio rabo novamente igual um cachorro. O que eu acho que vai acontecer? A indústria vai ter que desenvolver novos instrumentos, mas enquanto não entender que o instrumento circular, igual já estão fazendo por anos, ele vai ser o nosso fator limitante. Então assim, ó, o que eu vejo, nós chegamos num nível que curvaturas não são mais os problemas. Nós chegamos num momento que sequências são fáceis, sequências de 2, 3 instrumentos não são mais os problemas. Aí agora o nosso problema é como fazer esses instrumentos se comportarem de acordo com a nossa anatomia. Que eu aprendi muito com o professor Ivaldo, que foi o nosso grande mestre lá de Bauru. Ele sempre falava, igual a obturação. Você vai fazer uma obturação, o que você quer? Eu vou obturar esse canal com uma técnica tal. Você quer selecionar a sua técnica de obturação e quer que o seu dente se molde à técnica. Não. Você tem que individualizar a sua técnica de obturação. Às vezes você tem que obturar um canal distal de um jeito, mesial de outro, palatino de outro. Eu acredito que daqui para frente, esse vai ser o nosso desafio. Você vai ter que fazer uma anatomia específica àquele protocolo de instrumentação. Então, eu acredito que vai haver evolução, mas eu acredito que nesse mérito de qualidade, a gente já está num nível que, anatomicamente falando, o nosso único problema é que os instrumentos são circulares, porque curvaturas, nós não temos mais problemas para isso, Rodrigo. Perfeito. Eu vou entrar num ponto aqui extremamente importante, que é padrão de dilatação, nível de dilatação. Não estou falando de nível de comprimento, estou falando de espessura, o quanto de diâmetro você está dilatando. Nós temos ainda no Brasil muitas escolas, nós temos muitos professores, mas a gente precisa seguir evidência. A Ultradent, ela tem uma missão, Murilo, de promover saúde nos 4 cantos do globo terrestre, né? E quando a gente pensa no core da empresa da Ultradent, que é promover saúde, a gente tem que pensar em ciência. O que a ciência mostra em relação a diâmetro de dilatação apical? Quando eu percebo a evolução dos instrumentos, eu percebo que a gente consegue, no consultório, eu consigo ampliar até um instrumento 40 canais curvos. Isso a gente não conseguia 20 anos atrás. Então eu queria que você fizesse um apanhado rápido da importância desse novo nível de ampliação lateral, de ampliação dos canais, principalmente os mais atrésicos, e a sua relação com redução de carga microbiana, reparo periapical e a importância dele entrando um pouquinho na física da irrigação, da cânula. Qual a importância disso? Na verdade, tudo isso aí é uma relação direta, né? O primeiro ponto que eu acho que você abordou, Rodrigo, é o seguinte. A gente precisa entender. A gente aprendeu lá na graduação um negócio muito simples com aço inoxidável. Diâmetro anatômico, mais 3 ou 4, certo? Com qual objetivo? Ampliação. Essa ampliação, ela existe uma relação direta. Primeiro, remoção de dentina. Dentina, principalmente
infectada. Essa remoção de dentina infectada, os trabalhos, a literatura já é muito clara. Mais dentina removida, infectada, claro que de uma forma selecionada, de uma forma criteriosa, maior controle da infecção. Maior controle da infecção, o que os trabalhos, a literatura já mostra? A maioria dos trabalhos clínicos randomizados mostram hoje, quanto mais você dilatar o canal radicular, índices de reparação melhores. Agora, o que acontece? Por que dilata mais, repara melhor? Agora tem uma coisa aqui no meio que é fundamental. Preparo químico, mecânico, a química. Porque quando eu dilato mais, eu não estou só removendo dentina. A dilatação apical acima de 3 ou 4 instrumentos permite que você aprofunde a sua cânula de irrigação melhor. Você vai conseguir chegar o mais próximo possível do seu comprimento de trabalho, usando a sua nave tip, usando a sua capillar tip para sucção e para irrigação. Porque durante o preparo existe muita formação de debris. E as pessoas acham também que você deve aspirar o canal só aqui na câmara pulpar. E a Ultradent tem tanto pontas de aspiração e de irrigação que serve exatamente para isso. É para você chegar apicalmente com a sua cânula de irrigação e você poder aspirar de forma efetiva. Então, o protocolo de irrigação vai te permitir que você chegue mais apical, aumente o seu fluxo, melhore esse fluxo de irrigação, impacte menos debris e, consequentemente, você controla a infecção. Então, se você está baseado nos protocolos de dilatar até o 25, me perdoe, nós paramos isso desde que surgiu os instrumentos mecanizados de níquel-titânio. Isso a gente aprendeu, né, Rodrigo? Com Schilder. Schilder fazia isso, mas não era porque se queria preparar até uma 25 só e achava que estava bom. Não era baseado numa opinião pessoal dele, era porque nós tínhamos uma limitação que era o aço inoxidável. Então, isso aqui, né, nessa linha de pensamento hoje, se você dilata pouco o canal, você tem mais probabilidade de ter menos limpeza, uma pior antisepsia e, sem dúvida nenhuma, um pior prognóstico do tratamento. Perfeito. Essa relação ela precisa ficar muito clara para todo mundo. Não tem mais cabimento em 2026 você parar o preparo de uma mesial de molar, uma vestibular de molar superior no 25, devido ao grande avanço na flexibilidade dos instrumentos e a segurança com redução do fio de usinagem, com a flexibilidade, com o tratamento térmico. Os diferentes tipos de secções transversais. Faz com que a gente consiga ampliar mais e oportunizar uma descontaminação melhor. Mas é importante que vocês saibam que, mesmo ampliando até um 35 ou 40, não significa que esse canal está pronto para ser obturado. Certo? Não significa que está pronto para ser obturado. Existe um trabalho do professor Siqueira, junto com o professor Domênico Ricucci, que ele fala sobre a importância do terço apical, das ramificações do terço apical no fracasso endodôntico. Por quê? E aí uma reflexão para os clínicos que estão nos ouvindo. Quantos ml de substância química você irriga com seringa e cânula após a finalização do preparo biomecânico? Por quê? Porque a cânula só vai chegar efetivamente em nível de terço apical depois que você chegar no 35. Com certeza. Com certeza. Ou seja, você vai só irrigar o terço apical no final do preparo. Depois do preparo. E as pessoas associam, terminei o preparo, tá pronto para obturar a medicação intracanal. E na verdade você só vai ter movimentação de fluidos depois do 35. Então, na verdade, é muito importante você entender que quando você chegou no final do preparo biomecânico, você percorreu aí 50% do preparo, do processo todo de descontaminação. Claro que é a fase que mais reduz carga microbiana. Claro. Mas você pensando exclusivamente em terço apical, você ainda precisa trabalhar bastante para descontaminar o canal radicular. Perfeito. E isso é extremamente fundamental que vocês entendam para que a gente tenha um prognóstico melhor do tratamento endodôntico. Murilo, agora eu vou entrar num ponto muito importante, é uma novidade que a Ultradent Brasil está trazendo. Nós temos lá nos Estados Unidos já substâncias químicas para endodontia. Perfeito. E a Ultradent Brasil vem com uma novidade para 2026, que é as substâncias químicas exclusivas para endodontia. Nós vamos ter aí hipoclorito de sódio a 3%, nós vamos ter clorexidina 2%, EDTA, com padrão de controle de qualidade Ultradent. Que nós sabemos que é a empresa que desenvolveu o primeiro
agente clareador do mundo, que controla velocidade de liberação de óxidos, de radicais oxidativos de substâncias clareadoras e com certeza vai fazer isso com muita maestria dentro das substâncias químicas em endodontia. E aí eu queria que a gente falasse sobre essa nova relação, você que também é um especialista na área, relação do padrão de dilatação que a gente acabou de falar com ferramentas desenvolvidas para distribuir esse hipoclorito de sódio dentro da endodontia. E eu vou mais a fundo. Qual a importância do hipoclorito de sódio ser estável, do hipoclorito de sódio ter uma concentração de cloro ativo eficiente para que o clínico possa ter efetividade na descontaminação do canal radicular? Bom, primeiro ponto que, como você finalizou a sua última fala, né? Quando você ampliou o terço apical, você agora preparou o leito do canal para você começar a irrigar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O que nós precisamos ter como percepção principal é como fazer esse espalhamento, fazer com que essa solução irrigadora se difunda. O primeiro ponto que eu falo é técnicas de ativação. E para isso, mundialmente, nós temos diversas técnicas, seja lá técnicas com diferentes tipos de insertos ultrassônicos, limas plásticas, limas de metal, como nós temos também, mas o fato é, não é opcional. Entenda uma coisa, a ativação do irrigante, ela não é opcional, ela está dentro do seu protocolo. Então, o que a gente vai precisar lançar a mão é, se você tem insertos ultrassônicos voltados com essa finalidade, eu sou obrigado, ao final do meu tratamento, fazer com que essa solução seja difundida para isquios, canais laterais e a própria ação do hipoclorito, não só pela dissolução, mas você cria uma ação mecânica da solução. E aí ela tem uma ação de você poder, até ação mecânica para remover esse biofilme ou esses debris, e você também, além do tudo, vai ter uma ação química, porque com isso, eu também, alguns tipos de técnicas de ativação, eles promovem uma efetividade química maior, dentre elas o próprio ultrassom. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de tudo. Agora, você tocou num segundo ponto que eu vou voltar com uma outra pergunta para você. Vamos lá. Por que, Rodrigo, a gente tem que se importar tanto com estabilidade? Se vocês repararem, se você vai no mercado, vocês já viram alguma vez garrafa de hipoclorito de sódio transparente? Segunda coisa que eu acho que a gente tem que pensar, Rodrigo, por que o hipoclorito de sódio eu não posso abrir e deixar ele guardado lá? Legal. Pessoal, isso é extremamente importante, parece simples e rotineiro para todo mundo, mas nós sabemos, nós que estamos na academia, a gente sabe que a substância de hipoclorito de sódio, ela é uma das substâncias mais instáveis quimicamente na natureza. O que a empresa precisa fazer para a substância química ter um shelf life, uma vida útil de prateleira? Ela precisa colocar um estabilizante. Por quê? Porque senão o hipoclorito de sódio dura alguns segundos e ela vai sofrer dissociação e não vai ter mais cloro ativo, porque é uma substância muito instável quimicamente. Então existem algumas formas que a indústria faz para fazer com que essa substância química tenha mais estabilidade. A primeira delas, adicionar substâncias estabilizadoras, né? Você pode colocar um ácido, mas de forma com que a maioria delas transforme essa substância num pH alcalino, entre 9 e 11. E quando você deixa o pH do hipoclorito entre 9 e 11, você deixa essa substância menos reativa e, consequentemente, mais estável para ter mais tempo de prateleira. Outro ponto importante, o vidro tem que ser âmbar, por quê? Porque é uma substância muito sensível à luz. Então, toda vez que bate luz, ou você deixa numa temperatura aquecida demais, ele vai sofrer liberação ou perda de cloro ativo. Então, na verdade, se você acha que está usando hipoclorito a 3%, 2,5%, você está usando a 1%, 0,5%, e isso não vai ter a efetividade antimicrobiana e dissolução de biofilme adequada dentro do canal radicular. Então, é extremamente importante esse ponto que você tocou. E aqui nós estamos falando agora de um momento muito importante. Por quê? Qual a ideia, Murilo, do Endobox? O Endobox, que vai ser a substância química, as substâncias químicas que a Ultradent vai comercializar, elas vão ter uma distribuição Ultradent consumidor final.
Não vai ser Ultradent, Dental e Dental consumidor final. Você não sabe há quanto tempo aquela mercadoria fica em prateleira e que forma armazenada. Que forma ela é armazenada na Dental. Como que foi feito o transporte, se foi no sol, se não foi, quanto tempo ficou no caminhão, se não ficou. Há quanto tempo tá lá? Quanto tempo tá lá. Então, qual vai ser o legal? A Ultradent, pensando em promover saúde nos 4 cantos do planeta, o que ela vai fazer aqui no Brasil? Ela vai fazer uma distribuição direto para você. Então você vai ter um credenciamento, você como se fosse uma assinatura de substâncias químicas e você vai preencher um formulário com quantos ml você usa por mês de hipoclorito, de clorexidina, de DTA, e aí isso vai ser distribuído direto para o seu consultório. Certo. Ou direto para a universidade. Você vai eliminar o intermediário. Isso elimina o quê? Toda a parte de dúvidas sobre estabilidade ou instabilidade do produto. Tá, aproveitando então, Rodrigo, já que a Ultradent tem essa novidade para vocês, a minha segunda pergunta é o seguinte. É rotina, tá? O certo é a gente, pelo menos, no mínimo, comprar o hipoclorito de sódio numa dental, concorda comigo? No mínimo. Mas já é um problema. Já é um problema. Porque a gente não sabe, como você falou agora, conservação, tempo de prateleira e tudo mais. Mas beleza. Agora, eu te fazer uma pergunta. Existe uma polêmica, e aí eu acho que você pode me abordar melhor, que você estuda isso muito mais que eu, inclusive. E se eu comprar uma água sanitária de mercado? Porque assim, ó, tá escrito lá, hipoclorito de sódio. Ela é a mesma coisa? Porque eu acho que precisa ficar bem claro para você. Porque fala assim, mas é hipoclorito de sódio. Aí você olha lá, 2,5. É a mesma coisa? Não é. O que eu acho que o Rodrigo pode falar pra gente muito bem é que existe uma diferença química. Pode até ser hipoclorito, mas é a mesma composição química de verdade, Rodrigo? O que tem de diferente, por exemplo, uma solução química que a Ultradent vai produzir voltada para endodontia ou uma solução desinfetante para chão, por exemplo? Exatamente. Isso é um ponto muito importante, polêmico realmente, porque muitos profissionais no Brasil ainda acreditam em 2026 que pode-se usar água sanitária. E assim, claramente isso não pode ser feito. Por quê? Porque a água sanitária que é vendida no supermercado, ela não é um produto médico. E obviamente ela não tem o mesmo controle de qualidade da fabricação de um produto médico. Ou seja, o que a literatura nos mostra? Inclusive existe uma orientada de mestrado minha que está fazendo esse trabalho. Nós estamos avaliando a presença de metais pesados em águas sanitárias, várias marcas de água sanitária, que é arsênico, chumbo, dentre outros metais pesados que a gente tanto lutou a vida inteira para tirar, eliminar da nossa vida. De vários produtos muito importantes, como MTA, por exemplo. MTA, por exemplo, se avaliou isso e foi retirado dessas substâncias. E agora a gente vai permitir com que a água sanitária seja usada ou incentivar o nosso clínico? Não, pelo contrário. A gente está caminhando no sentido oposto. Na verdade, saiu um artigo publicado ano passado no International Endodontic Journal mostrando que existe uma preocupação das agências de saúde de vários países, inclusive da América do Sul, do Brasil, mostrando que se essas substâncias não tiverem um controle de qualidade de fabricação médica, você pode ter um problema sério no paciente. Inclusive, se você for pego usando água sanitária, você vai ter problemas com a Anvisa, com vigilância sanitária. Então, a recomendação é não utilizar. Né? Inclusive, né, Rodrigo? Leiam o rótulo de uma solução desinfetante. Está escrito, uso não humano. Uso não humano, exatamente. Desinfetante de superfície. Superfície, exatamente. Ou se você tiver, seja um estabilizante, alguma coisa que o paciente não saiba que ele é alérgico. Exato. O paciente pode ter uma reação alérgica, alguma coisa muito... Então, eu acho que esse ponto é importante. Agora, sim, a gente tem que... Isso aí talvez seja uma quebra de paradigma, mas que precisa acontecer. Porque se a solução irrigadora ela é tão importante assim, eu não posso usar qualquer um. Exato. E talvez o nosso desafio, que talvez a Ultradent, eu acho que ela vai conseguir trazer isso para o mercado, é trazer alguma coisa diferente do que a gente tem atualmente no mercado. Vejam bem, existem bons hipocloritos? Existem. Principalmente os manipulados, digamos assim? Tem. Mas talvez com a qualidade e esse controle que você está falando, que a Ultradent vai conseguir entre o cuidado de fabricação e entrega, eu acho que isso a gente não tem lugar nenhum. Não, nós vamos ter um controle de qualidade absurdo aqui no Brasil. Eu estou participando de todo esse projeto e eu garanto para vocês que nós vamos ter um hipoclorito de sódio padrão ouro para que a gente possa utilizar aqui no Brasil. Um ponto importante, Murilo, e eu sei que você é clínico, você estuda e a gente precisa falar sobre isso. O volume de substância química.
o quanto você acredita, baseado nos últimos trabalhos que você participou comigo na orientação, da Vanessa, da Letícia, quanto de substância química à base de hipoclorito de sódio nós temos que utilizar por canal, sabendo que nós temos diferentes espessuras de biofilme e, na verdade, a gente não sabe, naquele caso clínico que está no seu consultório, qual a espessura do biofilme, como que a gente deve abordar? Dá para saber se dá para usar pouco hipoclorito, muito hipoclorito? O que a gente tem que fazer? Bom, como você falou, é um tratamento inespecífico. E eu não consigo quantificar nem enxergar esse biofilme. Então acho que o primeiro ponto, o que a literatura mostra? O mínimo, são pelo menos 50 a 60 ml por conduto. Se você tem ali 3 condutos, 180 a 200 ml de hipoclorito. E se você tem 4 condutos, talvez perto de 250. Então, eu acho que a primeira coisa é essa dificuldade do volume. Existe uma relação importante. O hipoclorito precisa de renovação constante para ter sempre liberação de cloro ativo. Segundo ponto, volume e a movimentação. Mas essa renovação e esse volume são fundamentais. Então, o primeiro ponto é, não adianta, e eu conheço muita gente que faz endodontia com uma seringuinha de 10 ml, 15 ml, acho que é o suficiente. Agora, Rodrigo, eu vou te fazer uma segunda pergunta. Clinicamente, tem como eu saber se eu descontaminei bem olhando o hipoclorito, ter certeza absoluta? Não tem. Não tem. Mas, se você trabalha com magnificação, existe um negócio que chama fase de descanso do hipoclorito. Ela pode te dizer o que para você na clínica? Exato. A fase de descanso, inclusive, eu usava até pouco tempo atrás, essa fase de descanso do hipoclorito. O que você faz? Você vai, após o término do preparo biomecânico, após a ativação das substâncias químicas, você vai inundar o canal radicular até a altura da cúspide e você vai ver se está tendo ainda a formação de bolhas ou não, ou a liberação de algumas substâncias ou não. Se está formando aquela espuminha branca dentro do canal, está tendo dissolução de material. Isso serve para quê? Servia até um tempo atrás para quê? Para ver se tem substância química ou atividade antimicrobiana dentro do canal ainda. Mas a equipe do professor Manuel Silva, do Rio, acabou de publicar um artigo mostrando que, além de servir para observar se está tendo ainda a presença de micro-organismos ou tecido orgânico, também mostra que melhora a atividade antimicrobiana do hipoclorito de sódio. Assim, simples não. O trabalho dele foi fantástico, mas mostra que o tempo de contato, a fase de descanso, não é dar descanso, ele não está cansado, né? Exatamente. Na verdade, a fase de descanso serve para deixar o hipoclorito em contato direto com a matéria orgânica. Então, eu acho que precisa ficar bem claro que aquele preparo que você está buscando, que se vendia antigamente, molar em 1 hora, isso aí foi fadado, foi colocado uma pá de cal em cima disso. E o trabalho do Emanuel, isso foi excelente, porque, pessoal, lembra que a gente está falando para vocês desde o começo. Velocidade não tem nenhuma relação com qualidade do tratamento. 2011, pessoal, 2011 foi publicado um artigo no International Endodontic Journal também, pela equipe de Bauru. Nessa época eu não estava na USP ainda, nem você, a gente não estava como professor lá, mas o Aldo Del Carpio Perotien, um peruano que hoje trabalha no Canadá, ele publicou um artigo comparando o tempo de contato do hipoclorito de sódio, 5 minutos, 15 minutos ou 30 minutos em contato com a dentina, na dissolução do biofilme. E ele mostrou que mais importante do que a concentração, 1%, 2,5%, 5%, é o tempo de permanência do hipoclorito de sódio em contato com a dentina. Então a nossa recomendação clínica hoje, eu e o Murilo, a gente fala a mesma língua, é pelo menos 30 minutos de contato do hipoclorito de sódio com a dentina, tá? Então nós adoraríamos falar assim, ó, usa 5 ml, 10 ml que você vai matar tudo, mas infelizmente não é assim. Nós temos que ter pelo menos 30 minutos de contato do hipoclorito de sódio com a dentina, tá? Isso é bastante importante. Murilo, eu vou puxar outro ponto agora. Nós temos alguns trabalhos publicados pela equipe de Bauru, pela professora Flaviana, trabalho da Thaís, alguns trabalhos do professor Marcos Só, que fizeram esse trabalho lá na Holanda, num trabalho conjunto com Bauru, com a Federal do Rio Grande do Sul, mostrando que é importante você entregar esse hipoclorito de sódio lá no terço apical. Pelo menos 2 a 3 milímetros desse comprimento, juntamente com os trabalhos de Boltziolkos, daquele grego, mostrando em dinâmica de fluidos que o hipoclorito sai da ponta da cânula de 2 a 3 milímetros ali. Perfeito. Qual a importância de você utilizar uma cânula confiável como Navitip
ou o EndoEasy da Ultradent, que são as duas mais disponíveis no mercado, sabendo que a Navitip ela é possível você pré-curvar a ponta dela é arredondada. Qual a importância de você chegar com essa cânula lá no limite apical corretamente? Na verdade, tem a importância direta de fluxo de irrigação e de você fazer que o hipoclorito tenha contato. Só que também é importante também você saber que limite você vai chegar, porque a forma com que você tem uma ponta da EndoEasy e uma cânula da Navitip, elas entregam com pressões diferentes no terço apical. Então, acho assim, se você tem, por exemplo, um canal que é extremamente amplo, um forame amplo, você pode usar uma EndoEasy, que é uma meia cana, e você entrega de forma eficiente, formando um pouco menos de pressão, permitindo um bom refluxo. Se você tem uma Navitip que ela te dá um fluxo muito bom também, de retorno, mas ela te joga com um pouco mais de pressão, ela consegue manter esse fluxo melhor, isso é extremamente importante, não é qualquer cânula. E o mais importante, diâmetro. As cânulas que vocês usam, elas têm que chegar ao terço apical. Eu vejo muita gente irrigando o canal com agulha hipodérmica. E aí o pessoal, mas é hipoclorito, mas forma vapor lock. Esse hipoclorito fica até o terço médio do canal. Então, tudo isso vai gerar um impacto direto na qualidade da limpeza do seu terço apical. E eu acho que existe mais chance de extravasar hipoclorito irrigando com agulha hipodérmica do que com uma Navitip. Porque você vai exercer mais pressão. Porque ela trava no terço cervical e médio e ela não tem área de refluxo. Quando você trabalha com Navitip ou EndoEasy, existe uma área de retorno do hipoclorito sódio. Ela é um diâmetro, um gauge 29 ou 30, aproximadamente um diâmetro 25. Então ela vai chegar no terço apical, vai ter uma folga para que o hipoclorito consiga retornar e evitar essa extrusão de material. Então vejam, a gente precisa de hipoclorito de sódio de qualidade, tempo de permanência do hipoclorito, volume do hipoclorito, ferramentas corretas para isso. Então você precisa de irrigação correta com Navitip EndoEasy, White Mac, que é a cânula de aspiração. Aspiração, claro. Tão importante quanto irrigar é você aspirar. E uma aspiração com pressão, para que você crie uma pressão negativa. Para que esse hipoclorito remover debris, bactéria que estão tudo contaminado lá dentro do canal. Certeza. Então todo esse pool de material, de ferramentas é extremamente importante para o sucesso do tratamento endodôntico, tá? Para finalizar, Murilo, entrando aí nos últimos 10 minutos do nosso Bridge Talks, sabendo de toda essa relação anatomia-infecção, sabendo que é difícil tirar esse biofilme, eu queria saber de você sobre a importância do uso da medicação entre sessões, sobre o uso da pasta de hidrogel de cálcio para o sucesso do tratamento endodôntico. Bom, Rodrigo, vai existir uma briga homérica sobre isso, né? Mas, como você falou, vamos para a literatura. O que a literatura realmente nos diz? Primeira coisa, pessoal, medicação intracanal, ela tem uma relação direta com o sucesso do tratamento. Quando vocês forem ler um artigo científico, tem muitos artigos, mas muitos, mostrando o seguinte: sem medicação e com medicação, sucesso idêntico. Pode ler a metodologia do trabalho. Controle clínico, radiográfico. Me desculpem, em 2026 esse tipo de trabalho não pode ser aceito. Tá? Tem que ser tomográfico. Por quê? Existe, na verdade, um trabalho nacional. Não está publicado numa revista de altíssimo impacto, ela está na Conservative Dentistry, mas é uma revista boa, com PubMed e tudo mais, e de um público um pesquisador muito importante, que são pesquisadores brasileiros, mostrando o seguinte: eles pegaram 2 tipos de tratamento endodôntico, uma injeção única e uma injeção usando hidróxido de cálcio. E o que eles mostraram nesse resultado? Com controle de 1 ano pós-tratamento tomográfico. Não havia reparo total para nenhum dos casos, em 1 ano. Mas o que ele mostrou? No mínimo, os casos que foram tratados com hidróxido de cálcio, pelo menos 50% menor a lesão em comparação com quem não foi feita a medicação. Ou seja, os trabalhos já mostram, medicação intracanal descontamina muito melhor, principalmente onde o meu instrumento, o meu hipoclorito não toca. Aonde? Túbulo dentinário. Ramificações. Segundo ponto, ele no mínimo, ele vai fazer o quê? Acelerar o processo de reparo. Então, se alguém falar assim, olha, mas
A descontaminação pode ser similar? Não, primeiro que não é. Mas o seu segundo grande ponto é, se você acelera o reparo, isso é ainda mais benéfico. Agora, existe ainda uma corrente que é contra, mas se você se basear em estudos clínicos tomográficos, isso sem dúvida nenhuma faz diferença. E, Rodrigo, a sua realidade é um pouco diferente da minha. Você trabalha na clínica. Eu trabalho na clínica também, mas a minha clínica, eu não tenho uma clínica com um fluxo de pacientes que eu consigo controlar. Você que trabalha com tomografia computadorizada, controlando seu paciente a cada 3, 6 meses, 1 ano, e o controle tomográfico pós-reparação radiográfica, o que você vê? Você que tem que falar para mim, clinicamente, o que você enxerga? Pois é, a minha experiência com sessão única é péssima. Eu não sou adepto à sessão única, até tem um slide na minha aula que tá escrito assim, ó, Rodrigo, você faz sessão única? Eu mesmo me faço uma pergunta na aula e faço assim, faço, desde que eu consiga patência em todos os canais, que eu consiga irrigar 60 ml em todos os canais, que eu consiga ampliar no diâmetro correto, que eu tenha tempo para ativar a substância química efetivamente, que o paciente seja colaborador e que eu tenha um tempo eficiente para obturação. E não, como se diz por aí, é só obturar. Não, não é só obturar. Essa frase é muito simples, é obturar com qualidade. Quando que eu consigo isso, Murilo? Nunca. Eu precisaria de 3 horas, 4 horas para fazer isso. O paciente não quer ficar 3, 4 horas. Ou de uma anatomia muito favorável. Muito favorável. Não tem. Então, eu não faço porque não tenho essa experiência. Eu tive um caso no consultório recente, Murilo, muito engraçado, polêmico, na verdade, triste. Um paciente de 93 anos veio numa cidade vizinha, a 100 km de Bauru, foi pro meu consultório, 93 anos. Ele tinha um pouco de dificuldade de locomoção, ele tinha um canino com uma lesão pré-apical. O que eu pensei? Eu não vou tirar esse paciente de novo da casa dele. Eu vou fazer sessão única. Eu fiz sessão única. O que aconteceu? Abscedou. Então, se eu fizesse o que eu sempre faço, que são 2 sessões, eu faria controle de infecção na primeira sessão, medicação intracanal e obturaria na segunda. Eu fiz em sessão única, o que eu tive que fazer? Chamar ele teve que voltar de novo, desobturar o canal, colocar a medicação e obturar. Ou seja, era para fazer em 2, eu tinha que fazer em 3. Então, o que era para ser melhor, acabou sendo pior. Então, na verdade, Murilo, as pessoas precisam entender que tanto uma infecção primária quanto uma infecção persistente, que é um caso de retratamento, nós temos micro-organismos anaeróbios gram-negativos e todo gram-negativo tem lipopolissacarídeo. Quando você conversar com o microbiologista da GEMA, ele vai falar para você assim, ó, a gram-negativa ela é pior morta do que viva. O que eu observo na clínica, Murilo, trabalhando com microscopia? Toda vez que eu uso medicação intracanal e na sessão seguinte eu vejo um exudato, mas não é exudato purulento, não é pus, é um exudato seroso. Formado pela morte bacteriana dessas bactérias gram-negativas. Agora imagina se eu tivesse obturado esse canal. O que ia acontecer? O paciente ia ter dor pós-operatória, ele ia até reparar, mas o paciente ia ficar com uma dor persistente mais tempo, ou você ia ter que entrar com uma carga de medicação sistêmica mais pesada para controlar esse paciente. Então a minha experiência clínica é péssima fazendo isso, né? Inclusive o nosso grupo, orientado pelo professor Marco Ungra, o Raimundo publicou um estudo clínico randomizado, a nossa chefe lá, Murilão. Estudo clínico mostrando que... O estudo clínico randomizado mostrando que em estudos em animais que o uso de hidrogel-cálcio é melhor do que quando se faz sessão única. E outro ponto, Murilo, se você pegar estudos que foram feitos em pacientes, o que o pessoal faz? Os casos que são fáceis é feito sessão única e é jogado para o grupo de sessão única. Sim. O caso mais complexo, que tem alguma interferência e uso de medicação intracanal, é jogado para o grupo de 2 sessões. E é o caso que também muitas vezes ele vai te dar algumas limitações ou dificuldades, mesmo que em 2 sessões. Exatamente. Então, gostem ou não gostem, o hidrogel-cálcio reduz carga microbiana. E aí eu vou mostrar o que eu uso na clínica. O que eu uso na clínica? Ultracal. Por quê? O ultracal ele é feito com nanopartículas e ele é capaz de passar por dentro da nave-tip. Então é possível você entregar o hidrogel-cálcio mais apicalmente possível. Isso faz com que você tenha um preenchimento de espaço, você tenha uma ocupação de espaço, que é uma das grandes funções do hidrogel-cálcio. Ocupar espaço, confinar micro-organismos dentro do tubo. Entrar em contato, que sem contato não tem ação, né? Não tem função, exatamente, tá?
E para finalizar o nosso assunto, Murilo, você que também foi o melhor aluno de dentística na sua época de graduação. Faz tempo. Faz tempo já um pouquinho, mas você gosta de dentística. Gosto. Você sabe dentística e eu também gosto dessa parte. Inclusive aqui na Ultradente eu faço essa inter-relação endo-rest, endodontia e restauração. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do selamento adequado dos canais radiculares, porque hoje no consultório eu uso um material chamado J-Temp, que é uma resina Flow Lilás que não precisa de adesão, não precisa de ataque ácido, resina. E desde que eu comecei a usar J-Temp, eu nunca tive um caso de deslocamento de reinfiltração, de cair esse selamento. O que você vê de importância nisso dentro da endodontia? Na verdade, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: o selamento coronário ele tem duas funções. Primeiro delas, obviamente, é não reinfiltrar, não deixar contaminar o canal. Perfeito. Então eu preciso de um material resistente à mastigação, adesão, imbricamento mecânico. Eu preciso, mas eu preciso principalmente de adesão. Por quê? Se o paciente sai daqui, ele vai em um local, come alguma coisa mais dura e esse material se desloca, a partir daquele momento começou a contaminação do canal. E a literatura é clara. 30 dias de exposição bucal, tratamento endodôntico, perdido. Mas não tem lesão. Tratamento endodôntico, perdido. Então, só que tem uma segunda grande coisa que ninguém se lembra. A função do selamento coronário é proteção do remanescente dental. Então, assim, se você tem uma cavidade MOD no pré-molar superior que desoclui em grupo, você não pode pôr um material de selador provisório que hidrata por saliva, toma presa por saliva, não tem resistência mecânica. Por quê? Aquele dente, ele já entrou no ciclo de morte dele. Provavelmente ele vai ser encurtado. Porque aquele material não vai fornecer resistência mecânica, aquele material não vai proteger o remanescente. De repente o paciente te liga: Rodrigo, o dente está mole. Ou perdi uma cúspide vestibular inteira. Então eu vejo da seguinte forma: vocês, ao trabalharem no dia a dia de vocês, me desculpem, pessoal. Material como o J-Temp, que você tem a facilidade, praticidade, já existe artigo mostrando qualidade de selamento. Vocês têm que mudar até mesmo o seu protocolo final de selamento. Você precisa proteger o remanescente dentário de modo que ele não infiltre, mas sem dúvida nenhuma não gere um risco de fratura. Então, o que eu vejo, Rodrigo? Ninguém se preocupa com isso. Eu vejo que as pessoas se preocupam muito com mecânico, a pessoa se preocupa com a irrigação, mas eu vejo quase nenhum artigo, ou eu não vejo quase ninguém se preocupar com isso. Talvez que até a gente precisa pensar aqui num ponto importante. Se vocês observarem na clínica de vocês, os dentes que são levados mais rapidamente ao fracasso são os dentes que a gente já sabe, extensamente destruídos e mal ou não reabilitados adequadamente, né? Exato. A vantagem do J-Temp, Murilo, a partir do momento que eu comecei a usar, primeiro, na sessão seguinte que eu coloquei medicação intracanal, na hora de tirar, ele é lilás. Você tira, você não desgasta a dentina mais. Com certeza. Se você colocar uma resina Flow ou um material e o número de vidro que é da mesma cor da dentina, você acaba desgastando a dentina também. E você consegue fazer um orifício e deslocar ele. Sim. Então você facilita. E quem também gosta muito é o indicador. O reabilitador. Com certeza. O profissional da dentística, da prótese, ele tá vendo o lilás, então ele vai tirar só o que é lilás. E acaba protegendo aí o seu tratamento endodôntico. E evitando acidentes. Evitando acidentes. Porque muitas vezes o que a gente vê, quando nós costumamos usar resinas de cores convencionais, o pessoal fala assim: Murilo, não tô achando os canais. Aí você vai lá e ele perfura, acontece um sobredesgaste. Então, na verdade, você protege de acidentes mastigatórios, mas sem dúvida nenhuma, você protege de iatrogenias profissionais. Isso é muito importante. Isso aí. Pessoal, nós estamos chegando então ao final do Bridge Talks. Nós tivemos aqui a oportunidade de conversar com um dos principais professores e pesquisadores do Brasil, um dos principais pesquisadores do mundo, professor da Faculdade de Odontologia de Bauru, professor Murilo Alcalde. Eu queria agradecer, em nome da Ultradente, a sua possibilidade de estar aqui com a gente, contribuindo com a formação dos nossos clínicos, com a endodontia brasileira. Eu te deixo aí à vontade um minuto final para você deixar seu recado, deixar seus contatos, para que você possa deixar seu recado final. Bom, primeiro eu queria agradecer você, queria agradecer a Ultradente, o time Ultradente, poder ser selecionado dentre tantos profissionais no Brasil e no mundo para poder estar aqui nessa 1 hora de conversa. Para mim, eu me sinto honrado, né?
nós trabalhamos junto de rotina, nós somos colegas de trabalho, nós somos amigos pessoais, compadres de casamento, tudo. Então, na verdade, eu tô muito contente de poder estar tentando passar um pouquinho daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, não só na clínica, mas como você falou, evidenciou, né, no que a gente vê nas nossas pesquisas. Eu queria deixar muito claro para você que é endodontista, para você que é clínico e faz endodontia, que é um clínico geral, que fez um curso de aperfeiçoamento, ou para você que infelizmente faz a dentística e a estética, a gente tem que em algum momento mudar e fazer quebra de paradigmas. Deixe de pensar que a dentística é só a dentística, que a endodontia é endodontia ou que a prótese é a prótese. Se enquanto nós não entendermos que o que a dentística fizer em cima daquele elemento dentário tem um impacto sobre o tratamento endodôntico, ou o que eu, endodontista, fizer vai ter um impacto sobre o processo de adesão de uma restauração ou de um pino, da dentística ou da endo, nós mesmos saímos perdendo. Então, o que eu quero deixar para vocês é, pode parecer que esse papo foi algo superficial, pode parecer que essa 1 hora tenha sido alguma coisa assim, foi um bate-papo, mas um bate-papo descontraído, mas repleto de ciência, tá? E que é isso que eu sei que a Ultradent busca, ciência, qualidade de ensino, e sem dúvida nenhuma, esse é um momento fundamental. E sabe o que eu vejo também, Rodrigo? É um momento de você conseguir levar informação que muitas vezes está em artigo científico, difícil de fazer com que as pessoas leiam, porque muitas vezes está interpretada, é difícil de interpretar, é difícil de você conseguir ter acesso, onde muitas revistas são fechadas. Então é uma excelente oportunidade que a Ultradent está dando ao time, às pessoas que são consumidores dos seus produtos, para poder se manter atualizado. Só tenho a agradecer e parabenizar a atitude de vocês. Obrigado, Murilo. Pessoal, a Ultradent tem a meta de levar a saúde global aos 4 cantos do mundo. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui conosco no Bridge Talks e até a próxima. Um forte abraço.